Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz, em o nome de Deus, o nosso Pai, e do seu Filho Jesus. Para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meireles, aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje. Como vocês passaram o final de semana? Tudo bem? Se passaram com Cristo, passaram com uma ótima companhia. E tenho certeza que se a gente permanecer nesta companhia, iremos passar uma semana maravilhosa também. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Paulo escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 4. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Olha que interessante. No mundo que a gente vive, de divisões, de intrigas, de brigas, aqui Paulo exorta aqui a igreja em Éfeso para que eles vivessem de uma maneira digna, de uma maneira santa, de uma maneira que seja de acordo com a vontade de Deus. A divisão vem sempre por conta de alguma dissensão, alguma briga, alguma desavença, alguma falta de concordância, discordância, melhor dizendo. Mas na igreja do Senhor é diferente. Deus ele preza pela unidade. Deus ele preza pela ordem, pelo amor. E aqui ele fala no versículo 1, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, todas as pessoas que entregaram a sua vida a Cristo são prisioneiras de Cristo, estão presas, são um com Cristo. Quando ele fala quando ele fala que ele é prisioneiro de Cristo Jesus, é porque ele fala que ele é um. Ele está preso a Cristo. Da mesma forma nós, como cristãos, nós devemos estar presos a Cristo, juntos com Cristo. E no versículo 2 ele diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Aqui Paulo, mais uma vez, ele, além de falar sobre a unidade, no versículo 1, aqui ele fala para que nós sejamos completamente humildes e dóceis, para que também sejamos pacientes. E aqui nós devemos suportar uns aos outros com amor. O suportar, que ele colocou aqui, é para que cada um de nós possamos dar o suporte uns para os outros, dando suporte com amor. Assim como um pai dá um suporte para um filho, nós também, como irmãos em Cristo, devemos dar o suporte uns para os outros, de uma forma paciente, de uma forma dócil, de uma forma humilde. Olha só, olha o relacionamento que eu tenho que ter com meu irmão. Olha o relacionamento que eu tenho que ter dentro da igreja. Um relacionamento totalmente diferente do mundo. O mundo é um mundo competitivo, é um mundo de divisão, é um mundo que se sobressai o mais forte, mas aqui não. Aqui se sobressai quem é o mais humilde, quem é o mais dócil, quem suporta mais a carga ou as cargas uns dos outros. Interessante, né? Aqui Paulo mostra que
A igreja do Senhor vai na contramão do mundo. Versículo 3. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A paz é algo que ela é necessária para a igreja do Senhor. Sem a paz, sem o amor, não há igreja. Então nós devemos fazer todo o esforço possível para que eu e você possamos ser um na igreja, ser um com Cristo, ser um com o Pai, ser um no Espírito. Então a gente tem que fazer todo o esforço possível, mesmo se esse esforço, de repente, for algum prejuízo meu. Às vezes eu tenho que tomar algum prejuízo, tenho que aceitar, às vezes, alguma coisa, às vezes, não tão boa na minha vida, justamente para preservar o vínculo da paz. Logicamente, a gente tem que corrigir uns aos outros, mostrar o erro uns dos outros, para a gente tentar corrigir, para a gente tentar ser pessoas melhores, mas às vezes a gente tem que tomar algumas pancadas para que a gente possa ser resiliente e permanecer neste vínculo, suportando uns aos outros e fazendo todo o esforço para que possamos viver em unidade. Porque como são pessoas diferentes, pessoas distintas, mas a igreja é uma só, nós devemos saber que cada um tem o seu limite, cada um tem as suas vontades. Porém, quando se fala de doutrina bíblica, nós devemos pensar de uma forma só, que é a forma de Cristo, que é a forma que Deus colocou através da palavra dele, pelo Espírito Santo de Deus. Aqui no versículo 4, que interessante. Ele fala, há um só corpo e um só Espírito. Então há uma só igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Há um só corpo. O mundo, ele demonstra o quê? Diversas igrejas, diversos caminhos para se achegar a Deus. Aqui, Paulo mostra que há um só corpo, uma só igreja. A igreja de Cristo, a igreja de Deus, a igreja dos primogênitos. Há um só Espírito. Apenas um Espírito que eu e você devemos ter comunhão. O Espírito Santo de Deus. É apenas esse Espírito. Diferentemente de doutrinas que buscam ter relações com vários espíritos, sem saber a sua procedência, sem saber se são espíritos bons, se são espíritos ruins. Mas aqui Deus já dá a letra para a gente. Não há espíritos bons e espíritos ruins. Há o Espírito Santo e os demais espíritos. E é este Espírito que nós devemos ter comunhão. Tão somente o Espírito Santo. Não há como a gente ter relacionamentos com demais espíritos e com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito perfeito. Nós não precisamos ter nenhum tipo de contato com qualquer outro espírito, a não ser o Espírito perfeito, o Espírito Santo do Senhor. Por isso que ele fala, há um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. A esperança que nós temos no nosso coração é de um dia vivermos para sempre com Deus, na vida eterna, na morte desse corpo e quando a nossa vida se for aqui nesta terra, a nossa alma vai estar com Deus para sempre, junto com o Senhor. E é essa esperança, a esperança da vida eterna, é a esperança da salvação. É uma esperança só, não há outra esperança, não há outras vidas. A nossa chance é agora. Da mesma forma como há um Espírito, há também uma só chance para a gente conseguir fazer a vontade de Deus nesta vida aqui. Vamos lá. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Deus. Não há. O mundo politeísta é um mundo que vai contra o próprio Deus. Porque é um só Deus, um só Senhor. Uma só fé genuína, uma só fé verdadeira. Aqui nós vemos no mundo uma grande confusão. Várias religiões. Tem gente que fala que todas as religiões chegam a um ponto comum que é Deus, o que é mentira. Aqui ele fala que é um só Senhor, uma só fé verdadeira, que é a fé no Filho de Deus, que é a fé em Deus Pai, que é a fé no Espírito Santo de Deus. É uma só fé, um só batismo, é um só batismo. Uma vez a gente estava
Eu estudo com pessoas que ela fala, já me batizei uma vez, não precisa me batizar mais. Porém, aqui ele fala que é um só batismo, mas um só batismo verdadeiro. Se você foi batizado como criança, você não recebeu o batismo bíblico. Se você foi batizado por aspersão, você não recebeu o batismo bíblico. Se você foi batizado por imersão, mas pelos propósitos incorretos, você não recebeu o batismo bíblico. O batismo bíblico é aquele batismo que é por imersão, corpo todo dentro da água, com o propósito de perdão dos pecados e receber o Espírito Santo habitando dentro de você. Se você não recebeu este batismo, eu convido e desafio você a receber esta bênção maravilhosa do Senhor, que nos dá essa esperança de termos a nossa vida salva através do sangue de Jesus e através desta maravilha que Deus colocou em nossas vidas, que é o batismo bíblico. Vamos lá, versículo 7. E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então, além de tudo isso, de Deus ter nos presenteado com o perdão dos pecados, recebermos o Espírito Santo, além disso, o Espírito Santo de Deus nos dá dons, diversos dons, dons espirituais, para que a gente consiga transmitir a palavra do Evangelho com sabedoria, com humildade, com pleno conhecimento, mas isso não provém de nós. Isso são dons que o Espírito Santo distribui, dons de servir, dons de pregar, dons de ensinar, dons de poder realizar ações de graças para Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele presenteia o discípulo de Cristo conforme a vontade dele. Tem pessoas que sabem bem pregar, tem pessoas que servem de uma forma maravilhosa. Então é desta forma. Então nós devemos buscar cada vez mais os dons espirituais do Senhor e colocarmos em prática, para honra e glória do nome de Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, compartilha com a sua vida, compartilha com o seu bom procedimento. Que você tenha uma ótima semana na presença do Senhor e que o Espírito Santo de Deus esteja liberando todas as sortes de bênçãos e de dons na sua e na minha vida. Tamo junto aí, dá um like no vídeo se caso você gostou e se inscreva no canal. Tamo junto aí, valeu!